E aí, pessoal, sejam bem-vindos, à aula de Direitos Administrativos com os poderes da administração pública. Então, pessoal, mais uma aula aí de Direito Administrativo, dando sequência ao conteúdo que já foi passado para vocês. Hoje, nós vamos finalizar, em especial, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Belezinha? Vamos lá, avançando com vocês aí, já partindo daquela premissa, tendo em vista que o ensino ele é continuado e sequenciado, aquela parte introdutória para que servem os poderes, qual é o lugar de cada um, qual é a função dos poderes, qual é a diferença dos poderes administrativos para os poderes, aqueles lá do artigo 2º da Constituição, que são os poderes estruturais. Do outro lado, tem os poderes administrativos, que são os poderes instrumentais. Instrumentais aonde? Os instrumentos que a gestão pública tem à sua disposição para fazer valer o interesse da coletividade. Beleza, parte introdutória, já está bastante pacífico isso aí. Avançando com vocês, destrinchando cada poder para a gente finalizar esse conteúdo de poderes. Conteúdo bem recorrente, viu, pessoal? Bem recorrente mesmo nas nossas provas, né? É um conteúdo aí clichê, vamos dizer assim. Toda prova praticamente tem uma ou duas questões de poderes. Qual a nossa sorte, se é que podemos falar esse termo? As questões, elas são teoricamente acessíveis, com a boa compreensão do conteúdo. Não é aquele conteúdo surreal de cair na prova. São aquelas riquezas de detalhes sobre a teoria geral do poder, dos poderes administrativos, bem como as particularidades de cada poder, que não são tão assim complexas, complicadas, são acessíveis pra caramba, né? Então, nossa missão é essa aí, passar os detalhes de cada poder para vocês pontuarem na prova, beleza? Avançando aí com vocês, como já é praxe, né? Acompanha aí comigo, por favor, no slide, né? Poder disciplinar, cara. Primeira coisa, vamos tentar pensar da seguinte forma. Poder disciplinar tem a ver com disciplina? Sim ou não? Obviamente sim, o português sugere isso. Poder disciplinar. Você não tem que ter disciplina no seu local de trabalho? Sim ou não? Claro que sim. Você não tem que ter disciplina na sua casa, que são sua patroa dando com você, ou então seus pais, mas principalmente a patroa, sim ou não? É óbvio que sim, você tem que ter uma disciplina, né? É bem firme mesmo. Então vamos lá, poder disciplinar tem a ver com disciplina, tem a ver com fiscalização, tem a ver com punição. Então, o que eu gostaria que você gravasse na sua mente. Literalmente isso. O poder disciplinar tem a ver com sanção. Tem a ver com sanção administrativa em relação a algum ilícito cometido por servidor público. Tem também a questão do particular que nós vamos explicar agora. Então vamos lá? Poder disciplinar pode ser entendido como a possibilidade da gestão pública aplicar sanções àqueles submetidos à sua ordem administrativa interna que cometem infrações. Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor, primeira frase. É a possibilidade da gestão pública em aplicar sanções, ou seja, punição, àquelas pessoas que são submetidas à sua batuta, entre aspas, vamos dizer assim. Quem está submetidos à ordem administrativa interna. Quem são essas pessoas? No exercício do poder disciplinar, a gestão pública pode punir internamente as infrações funcionais, ou seja, as infrações funcionais que derivam em ilícitos administrativos cometidas por quem? Pelos seus respectivos servidores, pelo seu pessoal que trabalha na onde? Na administração pública. Então vamos lá, separando no exercício do poder disciplinar, que é aquele poder de aplicar sanção, que é aquele poder de punir as pessoas sujeitas à sua disciplina, né? Quem que eu vou punir? Punir internamente as infrações funcionais cometidas pelos seus respectivos servidores e punir infrações administrativas cometidas por particulares. Como assim particulares? Aquele cara que tem um vínculo específico com a gestão pública. Esse vínculo, geralmente, ele é por contrato ou por convênio, dentre outras formas. Exemplo, o taxista. Ele é um particular que o quê? Colabora com a gestão pública prestando serviço de transporte. Se ele cometer alguma infração administrativa, ele pode ter o quê? O seu alvará
totalmente o quê? Extinto com relação à sua autorização para rodar. Belezinha? Então, vamos lá? Voltando. Quem está sujeito ao poder disciplinar? O seu servidor que comete o quê? Infrações funcionais e até particulares que cometem que infrações administrativas. Qual é a figura desse particular? O particular, ele colabora com a gestão pública mediante um vínculo específico. Como eu falei para vocês, o contrato por convênio. Avançando com vocês, galera, cuidado com o poder disciplinar, que ele é simples, porém ele tem muitos detalhes. Nosso objetivo é passar esses detalhes para vocês agora, beleza? O detalhe a se observar é que não apenas os servidores públicos se submetem ao poder disciplinar da gestão pública. Os particulares também estão sujeitos ao quê? Ao poder disciplinar, porque os particulares, dependendo do seu vínculo com a gestão pública, em regra, contrato ou convênio, eles também podem sofrer o quê? Sanções por cometerem infrações administrativas. Belezinha? Então vamos lá. Quem é sujeito ao poder disciplinar? Tanto os seus respectivos servidores, como também particulares que colaboram com a gestão pública no exercício de uma função específica. Belezinha? No exercício da prestação do serviço específico. Então, ok. O poder disciplinar correlato é correlato com o poder hierárquico, mas com ele não se confunde. Porque, cara, o examinador da sua prova sabe que você tende a misturar o poder hierárquico, que deriva da hierarquia, obviamente, com o poder disciplinar. Mas, enfim, qual é o primeiro bizu simples que funciona bastante nas provas? Poder hierárquico não se confunde com o poder disciplinar, por quê? O poder disciplinar tem o seu grande papel, que é de punição, que é de aplicar as sanções aos seus servidores e aos particulares que cometem o quê? Algum tipo de infração. Beleza? Então vamos lá, olha o que está de vermelho aí com nós. Segunda frase do slide. O poder disciplinar é correlato ao poder hierárquico. Cara, grava esse termo. É correlato ao poder hierárquico. Mas, obviamente, com ele não se confunde. Literalmente, grava esse termo. Correlato ao poder hierárquico. Para quê? Para, no meio da questão, você não ser surpreendido com o quê? Uma frase diferente dessa. Muitas das vezes você pode até saber o conteúdo, mas o cara sabe que você pode atropelar essas frases bonitinhas e na frase você pode perder a questão, não é nem no conteúdo. Então, cuidado com esse termo. O poder disciplinar é correlato com o poder hierárquico, mas não se confunde. Por quê? No uso do poder hierárquico, a gestão pública distribui e escalona suas funções executivas. Olha só, no poder hierárquico, a gestão pública distribui e escalona suas funções executivas. Por meio do quê? Por meio do quê? Da delegação de competências. Avançando de outra banda, já no uso do poder disciplinar, ela, a gestão pública, controla o desempenho dessas funções, e o quê? A conduta interna dos seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas. Belezinha? Galera, todo mundo tá tranquilo aí? Tá acompanhando belezinha? Tudo suave, tudo tranquilo? Avançando com vocês, o que eu pedi para vocês lembrar? Que esse termo, os examinadores gostam muito de colocar na sua prova. O poder disciplinar, ele é correlato com o poder hierárquico. O que está te falando? Ele tem uma relação com o poder hierárquico, mas ele não se confunde. Por quê? O poder hierárquico tem a sua função na onde? Na distribuição e no escalonamento das funções executivas, através de delegação de competências. Do outro lado, poder disciplinar, como assim? Como ele funciona? Ele controla o desempenho dessas funções e a conduta interna dos seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas. Olha só que interessante, cara. Uma frase que é o suficiente, que o nosso objetivo aqui é isso, através de maneira objetiva, passar aquilo que vai ser espelhado na sua prova. Beleza? Então, olha lá. Poder hierárquico, ele tem a ver o seu lugar na onde? Distribuição e escalonação de suas funções executivas. Já no uso do poder disciplinar, ele controla o desempenho dessas funções e a conduta interna dos seus servidores, responsabilizando-os pelo quê? Pelas eventuais faltas cometidas. Outra informação em vermelho aí, ó, super importante. Gravem aí, fazem caveirinha, chavãozinho, qualquer coisa.
A administração pune infrações funcionais de seus servidores. Faz uso tanto do poder disciplinar como do poder hierárquico. Olha lá, avançando aí com vocês, a gestão pública, ao punir as infrações funcionais dos seus servidores, ela faz o duplo uso, tanto do poder hierárquico quanto do poder disciplinar. Como assim do poder hierárquico? O que eu falei para vocês do poder hierárquico? É distribuição e escalonamento de funções. O de cima distribuindo funções para o de baixo, em nome da hierarquia no poder hierárquico. A partir do momento que tem alguma discrepância ou não cumprimento dessas ordens, essa distribuição ficou afetada. Então, a estrutura do poder hierárquico ficou afetada, de um ponto. De outro ponto, se ficou afetada, o subalterno deixou de cumprir as suas funções. Ao deixar de cumprir as suas funções determinadas pelo poder hierárquico, o que acontece? Obviamente, que é autoexplicativo esse exemplo, ele cometeu um ilícito, sujeito ao que? Algum tipo de sanção. Então, vamos lá? A gestão pública pune infrações funcionais dos seus servidores. Ao punir as infrações funcionais dos seus servidores, faz o uso tanto do poder disciplinar quanto do poder hierárquico. Beleza? O que acontece? O examinador sabe que você pode atropelar isso e não lembrar na hora da sua prova. Eu tenho certeza que ele sabe disso, porém, conosco isso não vai acontecer. A gestão pública, ao punir os seus servidores, faz uso tanto do poder hierárquico quanto do poder disciplinar. O poder disciplinar é autoexplicativo. Não cumpriu ordens corretamente, cometeu ilícito funcional, punição. Poder hierárquico, como assim entra o poder hierárquico? Distribuição de ordem, de cima para baixo. Belezinha? Avançando aí com vocês. Ao contrário, dando sequência. Ao contrário, quando pune infrações administrativas cometidas por particulares, por exemplo, quando descumpre um contrato administrativo firmado com o poder público, incide apenas o poder disciplinar, pois não existe hierarquia. Cara, sabe aquele raio, o raio imortal das forças de segurança pública aí, com nosso todo respeito às forças que utilizam o raio, e diga-se de passagem, viva o raio, que seja imortal sempre, avançando aí com vocês. Caveirinha, chavãozinho, olha só. Com relação aos servidores ligados à gestão pública por um vínculo específico, que comete o quê? Uma cagada, com perdão da expressão, que comete uma infração funcional. A gestão pública, ao puni-lo, faz uso tanto do poder disciplinar quanto do poder hierárquico. E aquele particular que colabora com a gestão pública, como que ele é punido? Ele é punido somente com qual situação? Vamos lá? Acompanhe aí comigo a última frase. Ao contrário, quando pune o terceiro, que comete infrações administrativas cometidas por particulares, por exemplo, quando descumpre um contrato administrativo firmado com o poder público, incide apenas o poder disciplinar, cara. Não incide o poder hierárquico, porque não tem hierarquia. O servidor que tem um vínculo específico com a gestão pública, quando ele comete algum ilícito, ele é punido tanto pelo poder, com a incidência do poder hierárquico, quanto do poder disciplinar. Mas qual desses poderes realmente o pune? Realmente é responsável por aplicar a sanção? É o poder disciplinar. Porém, no bojo de apurar o ilícito funcional cometido por esse servidor, faz uso tanto do poder hierárquico quanto do poder disciplinar. Não é só do poder disciplinar, não. Belezinha? Avançando aí com vocês. E o particular? Incide apenas o poder disciplinar, quando ele comete o quê? Uma infração administrativa, pois não existe relação de hierarquia. Avançando aí com vocês, isso aí é muito importante e é isso que é uma das partes mais importantes aí de poder disciplinar, tá? Dando sequência aí. Então, obviamente, qual é o início do poder disciplinar e qual é o início do poder hierárquico? Poxa, eu estou com dúvida ainda, mas tem um liame? Tem aonde termina um, aonde começa o outro? Sim, claro que tem. Acompanhe comigo, por favor. O que marca o início do exercício do poder disciplinar e o fim do hierárquico é a abertura de processo administrativo para apurar o quê? A responsabilidade pela prática de uma irregularidade administrativa.
Olha só que super interessante, cara. Super interessante. Aonde termina o poder hierárquico e começa o poder disciplinar. Aonde? Aonde? O que marca o início do exercício do poder disciplinar e o fim do hierárquico é o quê? A abertura de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Instaurou o PAD, iniciou o quê? O processo, iniciou o processo, não. Há a incidência do quê? Do poder disciplinar. Belezinha? Avançando aí com vocês, avançando aí. Olha lá, essa frase, praticamente, ela é autoexplicativa. Acompanha todos aí comigo, por favor. Se um superior hierárquico, fiscalizando o cumprimento de uma ordem, verifica o cometimento de uma transgressão administrativa, que é justamente o descumprimento de sua ordem, estará exercendo o seu poder hierárquico para fiscalizar se o seu subalterno cumpriu ou não aquela ordem, porém, todavia, quando determina a abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade pela desobediência do seu comando, exercerá o que sim, essa linha tênue que separa o quê? O poder hierárquico do poder disciplinar, comumente o quê? Recorrente em provas de concursos públicos, principalmente em carreiras policiais. Belezinha? Então vamos lá? Qual é a nossa tendência? Misturar o poder hierárquico com o poder disciplinar. Qual é a diferença entre eles? Na hora que vai realmente punir, através da instauração de um processo administrativo disciplinar, já separa um do outro. Já separa um do outro. O servidor que tem um vínculo específico com a gestão pública, quando ele comete o quê? Infrações funcionais, incide tanto o poder hierárquico quanto o poder disciplinar do punimento dessa transgressão. O particular, que tem um vínculo específico. Qual é o vínculo específico do particular com a gestão pública? Geralmente por contrato ou por convênio. Se ele comete o quê? Infração administrativa. Se ele comete infração administrativa, certo? Ele é o quê? Punido pelo poder disciplinar e não pelo poder hierárquico. Gente, isso aí tá claro para vocês? Belezinha, avançando. Gente, é essa minúcia, é esse detalhe que pode cair na sua prova, belezinha? Na verdade, quando a gente fala Marcela, quem está presente, Marcelo, Otávio, Igor, quem está presente agora na sala, mas assim, a gente estende nossos comentários aí, os demais alunos que vão acompanhar depois, belezinha? Avançando aí com vocês, então vamos lá, o que é o importante? Informação importante é o quê? Em regra, o poder disciplinar comporta certo grau de discricionariedade. Gente, isso aqui despenca na prova. Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor. O poder disciplinar comporta certo grau de discricionariedade. Já explico. Especialmente no que tange à gradação da penalidade, ou seja, o valor da multa, o prazo de suspensão, ou mesmo da escolha da penalidade a ser aplicada. Em certos casos, a gestão pública pode escolher se aplica multa, suspensão ou advertência. Belezinha? Então vamos lá. Qual palavra que eu estou associando ao poder disciplinar? A discricionariedade. O que é a discricionariedade? É aquela situação que o gestor público tem liberdade no seu atuar, balizado pelo quê? Pela conveniência e pela oportunidade. Uai, mas espera aí, tem discricionariedade no poder disciplinar? Tem discricionariedade no poder de punir, no poder de sancionar algum servidor ou algum particular que comete servidor ilícito funcional, particular, infração administrativa. Será que tem discricionariedade nisso, no poder disciplinar? Tem discricionariedade. Como? Como? Por exemplo, na gradação da infração disciplinar. Vamos supor que você cometa um ilícito funcional como servidor público. E a gestão pública pode te advertir, te suspender ou simplesmente fazer o quê? Um anotamento, uma censura na sua ficha cadastral, certo? Ela tem a discricionariedade para, diante de uma conduta que pode ter esses resultados, aplicar tanto o resultado para essa conduta que pode ser o mais grave ou que pode ser o mais light, mais sossegado. Então, a discricionariedade é isso. Se você faz cagada, né? Você como servidor faz uma cagada, você vai ser
punido pelo poder disciplinar, vai ser punido. Existe discricionariedade? Sim, existe, mas na gradação o quê? Do tipo de penalidade. Vamos supor que você pode ser suspenso até 15 dias. Mas o gestor público achou conveniente e oportuno, discricionariedade, e achou por bem suspender esse servidor por somente 5 dias. Belezinha? Cuidado com isso. O examinador sabe que você pode confundir isso. Vamos lá? Retomando. O poder disciplinar comporta certo grau de discricionariedade, especialmente no que tange à gradação da penalidade. Por exemplo, o valor da multa. Vamos supor que o valor da multa estipulado pode ser até 10 salários mínimos. Vamos supor. Ele pode ser apenado em 1 salário mínimo. Prazo da suspensão, que eu acabei de falar para vocês. Vamos supor que, em razão de um ilícito funcional, ele pode ser suspenso por 15 dias, ou pode ser suspenso por 10, por 5, belezinha? Depende. Vamos lá? Ao mesmo tempo, da escolha da penalidade a ser aplicada. Em certos casos, a gestão pública pode escolher se aplica a pena de multa, a pena de suspensão, a pena de advertência. Porém, olha só, acompanhe aí comigo, por favor, no meio do slide. Porém, deve ser ressaltado que não há discricionariedade quanto ao dever de punir. Vale dizer, sempre que verificar uma situação passiva de punição administrativa, praticada por pessoa que possua vínculo funcional ou contratual com o poder público, a gestão pública é obrigada a punir o infrator. Belezinha? Gente, qual é a grande ótica, grande mentalidade desse slide aí agora? É a questão da discricionariedade no poder disciplinar. A discricionariedade, ela é presente no poder disciplinar? Sim. Porém, no que tange o quê? A gradação da penalidade, em razão de um ilícito funcional, pode ter a parte mais grave e a parte mais suave. Beleza? Ou então a escolha da penalidade em razão de ilícito funcional. Pode ser sim uma simples advertência ou uma suspensão. Belezinha? Então, cuidado com isso. Mas nunca não há discricionariedade quanto ao dever de punir. Porque o dever de punir, ele é o quê? Uma obrigação por parte do gestor público. É o famoso poder-dever. Belezinha? Cuidado com isso, que isso aí pode estar na sua prova. Belezinha? É claro que a aplicação de penalidades administrativas deve ser sempre motivada a fim de assegurar o quê? O devido direito de defesa. Cuidado com isso, grave essa informação. A aplicação de penalidade administrativa deve ser sempre motivada. Lá na frente eu falo para vocês, quando a gente estiver estudando atos administrativos, o que vem a ser o quê? Essa situação motivada. Belezinha? Então, ok, pessoal? Avançando aí com relação à discricionariedade, tem discricionariedade entre punir e não punir no poder disciplinar, sim ou não? Tá, beleza. Qual foi a comparação que nós fizemos? O poder disciplinar com o poder o quê? Hierárquico. De outra banda, a gente não deve punir também o poder, confundir o poder disciplinar com o poder de polícia. Como assim? Como assim? Acompanhe comigo, por favor. O poder de polícia, ele exige e ele é aplicado àquela pessoa que tem um vínculo geral com a gestão pública. Cuidado com isso. O poder de polícia incide sobre aquele particular que tem um vínculo geral com a gestão pública. O poder disciplinar, ele tem o seu lugar na onde? Para aquela pessoa que tem um vínculo específico com a gestão pública. Ora, essa pessoa é um servidor que trabalha, obviamente, na gestão pública, ora, pode ser aquele particular que comete o quê? Infrações administrativas, porém que tem um vínculo específico com a gestão pública por força de contrato, convênio e outros instrumentos. Vamos lá? Então, por que o poder disciplinar não se confunde com o poder de polícia? O poder disciplinar exige que aquela pessoa tenha um vínculo específico com a gestão pública, por força de ser um servidor público e pode cometer o quê? Infrações funcionais, e aquele particular que colabora com o serviço público, que comete o quê? Infrações administrativas. Esse particular e esse servidor público, eles têm o quê? Um vínculo específico com a gestão pública. Certo? Razão pela qual é a grande diferença do poder disciplinar com o poder de polícia.
Porque o poder de polícia, ele é amplo. Basta que a pessoa seja particular, que ela está sujeita ao quê? À disciplina administrativa. Avançando com vocês, vamos lá? Acompanhe aí comigo, por favor. O poder disciplinar não se confunde com o poder de polícia. Por quê? O qual se sujeitam todas as pessoas que exerçam atividades que possam, de alguma forma, acarretar risco, transtorno à coletividade, a exemplo de empresas de construção civil, motoristas, dos comerciantes de alimentos ou portadores de arma de fogo. Belezinha? Cuidado com isso. Poder disciplinar não se confunde com o poder de polícia, ao qual se sujeitam o poder de polícia. As pessoas se sujeitam, pois exercem atividades que possam afetar de alguma forma, acarretar risco e transtorno à coletividade. O particular pode causar um risco ou transtorno à coletividade, razão pela qual essa liberdade do particular ela é controlada pelo poder de polícia. Avançando aí com vocês, vamos lá? Acompanhe comigo no slide. A exemplo das empresas de construção civil, dos motoristas, dos comerciantes de alimentos, portadores de arma de fogo, etc. Avançando, vejamos, as empresas de construção civil, mesmo que não tenham contrato com o poder público, empresas de construção civil, mesmo que não tenham contrato com o poder público, essas empresas estão sujeitas ao poder de polícia, pois o quê? Necessitam de alvarás, podem ser fiscalizadas, a obra pode ser o quê? Embargada. Olha lá, a grande diferença, cereja do bolo, gravem isso aí, que isso aí pode estar na sua prova. Disse que as pessoas sujeitas ao poder de polícia possuem um vínculo geral com a administração pública. Lembrando que o poder disciplinar incide sobre as pessoas que possuem um vínculo específico. Cara, isso é muito importante. Gravem aí, fazem caveirinha, o raio do raio mortal, fazem qualquer situação aí, sublinha, vamos lá? Disse que as pessoas sujeitas ao poder de polícia possuem vínculo geral com a administração pública. Lembrando que o poder disciplinar incide sobre as pessoas que possuem um vínculo específico. Vínculo geral, poder de polícia. Vínculo específico é o quê? É o quê? Poder disciplinar. Vínculo geral, poder de polícia. Vínculo específico, poder disciplinar. Como assim geral? Como assim específico? Vínculo específico, servidor que pertence à gestão pública que comete o quê? Infrações funcionais. Até o particular que comete infrações administrativas devido ao quê? A uma ligação com a gestão pública, por força de quê? Contrato ou convênio. Galera, belezinha? Tranquilão aí? Avançando aí com vocês. Não caia nessa pegadinha. Qual pegadinha que é essa? Opa, qual pegadinha que é essa? O juiz não é demitido com processo administrativo, viu, galera? Que alguém que sonha em ser juiz, quando você for juiz, vamos lá, você não vai ser demitido por força de processo administrativo. Ele tem a garantia da vitaliciedade. O que é isso? Isso quer dizer que ele só pode ser demitido por decisão judicial transitada em julgado. Isso mesmo, só um colega demite outro colega em relação à magistratura. Como assim? Só um juiz ou um tribunal composto por juízes podem demitir um colega. Como se vê, a vitaliciedade é adquirida depois de 2 anos. Tem estágio probatório ou não para juiz e promotor? Tem ou não? Temos estágio probatório para juiz e promotor. Qual o tempo que é esse? 2 anos. Após desse período do estágio probatório de juiz e promotor, que é 2 anos, o que ele adquire? A vitaliciedade. Nesse caso, a demissão dele só ocorre com sentença judicial transitada em julgado. Cuidado com isso, pessoal. Cuidado com isso, que isso pode estar na sua prova com relação ao juiz. Não é à toa que a gente colocou esse slide para vocês. Vamos lá? Avançando aí para a gente finalizar o poder disciplinar. Qual é o alcance do poder disciplinar? Acompanha comigo lá em cima. Qual é o alcance do poder disciplinar? Quem está sujeito ao poder disciplinar? Servidores e particulares sujeitos ao quê? A supremacia especial. Como assim supremacia especial? Um particular, um taxista. Ele é um particular que presta o quê? O serviço público de transporte. É claro que muito em menor proporção, claro que sim. Mas vamos lá, avançando aí com vocês. Qual é o alcance do poder disciplinar? Tanto os servidores quanto particulares sujeitos à supremacia estatal. O particular, a partir do momento que ele aceita colaborar com o serviço público, ele está sujeito ao quê? À supremacia estatal. Avançando com vocês, qual é o alcance do poder disciplinar?
alcance do poder disciplinar? É o alcance que nós chamamos de bifrontal. Como assim? O alcance vinculado e o alcance discricionário. Alcance vinculado. Não pode, o gestor público não pode escolher entre punir ou não aquele servidor ou aquele particular que comete o quê? Um ilícito funcional servidor ou um ilícito administrativo particular. Então vamos lá, qual é o alcance do poder disciplinar? Ele é bifrontal, vinculado. O gestor não escolhe entre punir e não punir, ele é obrigado a punir e não punir. Aonde entra, então, a discricionariedade? Discricionariedade. Algumas sanções podem ser graduadas, cara. Algumas sanções podem ser graduadas em razão de um ilícito funcional. Em razão de um ilícito funcional, a gestão pública, ou seja, o gestor público responsável pela punição daquele servidor, pode fazer a gradação. Em razão de um ilícito funcional, ele pode sofrer o quê? Uma advertência, uma suspensão. O que o gestor público pode optar? Não, não vou suspender, não, vou só advertir, em razão daquele ilícito funcional. Belezinha? Então, cuidado com isso, que isso pode estar na sua prova. Poder disciplinar, qual é a grande situação dele? Ele é literalmente disciplinar. Nem sempre uma situação tem uma sanção adequada. Qual é a grande finalidade do poder disciplinar? É literalmente disciplinar, educar, entre muitas aspas, organizar o quê? A prestação de quê? Daquela atividade. Como assim? Nem sempre uma infração tem uma gradação específica. Tem uma gradação, não, tem uma sanção específica. Cara, sanções disciplinares, nem sempre uma sanção, uma infração disciplinar tem uma sanção adequada. Para uma transgressão funcional, eu posso ter o quê? A sanção de advertência e a sanção de suspensão. Então, cuidado com essa parte, que essa parte pode estar na sua prova também. E o poder disciplinar? Como assim criminal? Cada infração tem necessariamente uma tipificação adequada. Como assim? Qual é a diferença? Não estou falando que o poder disciplinar faz sanções criminais. É que no juízo criminal, cada conduta corresponde necessariamente a uma tipificação adequada. Ok? Da mesma forma que, com relação aos crimes contra o patrimônio, ou a pessoa furtou ou roubou, ou ameaçou, não ameaçou, empregou violência ou não empregou. Se não empregou, furto. Se empregou, o quê? Roubo. É claro que o poder disciplinar, ele afeta o quê? Ao âmbito da disciplina. Como assim disciplina? Nem sempre a cada transgressão, a cada infração, tem uma sanção disciplinar específica. Em relação a uma transgressão funcional, eu posso ter o quê? Várias sanções. No juízo penal, cuidado com isso, isso é oportuno para você não se confundir. No juízo criminal, cada infração tem necessariamente uma tipificação adequada. Belezinha? Tranquilão, pessoal? Avançando aí com vocês, poder regulamentar. Cara, dos poderes administrativos, o poder regulamentar, ele é o mais chatinho. Como assim mais chato? Porque ao você avançar no poder regulamentar, quanto ao estudo dele, ele tem que ser um estudo, se você quiser avançar o estudo para ficar bem top mesmo, bem fera, você pode flertar com alguns termos que podem confundir a sua cabeça, que vai misturar com a parte de constitucional. Mas, enfim, se você quiser fazer esse estudo, pode fazer, fique à vontade, mas só qual que é o nosso grande objetivo? É passar o quê? O bizu, as partes realmente importantes para você fazer o quê? Aquele estudo mais dinâmico, o que não te impede de fazer um estudo mais denso, mais pesado, para você dominar o conteúdo. Vamos lá? Poder regulamentar. Poder regulamentar é a faculdade que dispõe os chefes do Poder Executivo. Galera, quem são os chefes do Poder Executivo? Presidente da República, governador e prefeitos. Para editar o quê? Atos normativos, atos administrativos normativos. Então, vamos lá? Poder regulamentar é uma faculdade. De quem? Chefes do Executivo. Prefeito, governador e presidente para editar o quê? Atos administrativos normativos. Em regra, o exercício do poder regulamentar se materializa, você consegue enxergá-lo através de duas formas. Vamos lá? Quais são elas? Gente,
Tem informação muito importante para falar para vocês aqui, mas, sobretudo, vamos concentrar nos bisus, que é o mais importante para você separar e pontuar na sua prova. Como o poder regulamentar ele se materializa através de dois jeitos: decretos e regulamentos e decretos autônomos. Voltando, como que o poder regulamentar ele fica materializado? Decretos e regulamentos e decretos autônomos. Avançando com vocês, decretos e regulamentos e decretos autônomos. Decretos e regulamentos, ou seja, os chamados decretos de execução ou decretos regulamentares, que têm por objetivo definir os procedimentos para a fiel execução das leis nos termos do artigo 84, inciso, qual que é esse aí? Inciso 4 da Constituição Federal. Vamos lá? Parágrafo 4º. Minto aí. Avançando com vocês, e os decretos autônomos têm como objetivo dispor sobre determinadas matérias de competência dos chefes do Executivo, listadas no inciso 6º do artigo 84 da Constituição, os quais não são disciplinados por lei. Cara, complicou tudo? Não, não complicou tudo, não. Decretos e regulamentos. Vamos supor que o chefe da Receita Federal, sabendo que todos os anos as pessoas têm que fazer o quê? Declaração de imposto de renda, o que que eles pedem? Uma instrução normativa para orientar os contribuintes com relação à maneira adequada de fazer o quê? O recolhimento do imposto. Ele fazendo isso, ele age com qual faculdade? Com qual faculdade? No famoso decretos e regulamentos. Como assim? O chefe da Receita Pública, agindo nessa qualidade, eles pedem o quê? O decreto de execução ou decretos regulamentares, que tem por objetivo definir os procedimentos para fiel execução das leis. Qual é a lei posta? Toda pessoa que tem X de renda, ela tem que declarar. Belezinha? Avançando com vocês. Decretos autônomos têm como objetivo dispor sobre matérias de competência dos chefes do Executivo, listadas no inciso 6º do artigo 84 da Constituição, os quais não disciplinados por lei. Calma, relaxa. A competência para editar decretos autônomos pode ser delegada. Já para editar decretos de execução, não pode ser o quê? Delegado. Decreto de execução. O chefe da Receita Federal, sabendo que todas as pessoas têm que recolher o quê? Imposto. Ele pode expedir o quê? Uma instrução normativa para organizar esse recolhimento desse imposto, o famoso imposto de renda. Esse decreto de execução, ele não pode ser delegado. Gravem isso, que é isso que pode estar na sua prova. Já os decretos autônomos, que são o quê? Que tem como objetivo dispor sobre determinadas matérias de competências do chefe do executivo, esses sim podem ser o quê? Delegados. Avançando aí com vocês, a doutrina faz o quê? Enfatiza que o poder regulamentar, consubstanciado na edição de decretos e regulamentos de execução e de decretos autônomos, é um poder inerente e privativo do chefe do poder executivo. Gente, olha lá. A doutrina enfatiza que o poder regulamentar, consubstanciado na edição de decretos e regulamentos de execução e decretos autônomos, é um poder inerente e privativo do chefe do poder executivo. Gente, o poder regulamentar, exteriorizado, materializado através de decretos e regulamentos, decretos autônomos, é o quê? É privativo do chefe do poder executivo. Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor, que você vai entender, eu tenho certeza. É fato, porém, que no Brasil, além dos chefes do Poder Executivo, diversos órgãos e autoridades administrativas e mesmo entidades da administração indireta também editam atos administrativos normativos, como, por exemplo, o dos ministros de Estado, possuem competência para expedir instruções para a execução das leis e decretos e regulamentos, artigo 87 da Constituição, inciso 2º, ou o da Receita Federal, que eu acabei de falar para vocês, que edita o quê? Instruções normativas para orientar os contribuintes no recolhimento de tributos. Na administração indireta, pode se tornar como, por exemplo,
o Banco Central e as agências reguladoras, que editam resoluções, portarias e instruções normativas sobre os assuntos de sua respectiva competência. Agências reguladoras, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela pode expedir decretos e regulamentos, uma instrução normativa? Claro que pode, como por exemplo, vamos supor que agora pode carregar somente 1.000 toneladas no caminhão. Antes era 1.500 toneladas. Vamos supor que agora só pode carregar 1.000 toneladas. Essa entidade, a NTT, ela pode sim fazer um ato administrativo normativo consubstanciado nessa instrução normativa para, a partir de agora, o peso vai ser o quê? Reduzido. Belezinha, galera? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, e é complexo mesmo, mas qual é a nossa sorte do poder regulamentar? É praticamente esses bizus que nós estamos falando para vocês que costuma cair em prova, principalmente qual pode ser delegado, qual não pode ser delegado, belezinha? Então vamos lá, cuidado com o seguinte bizu que pode estar na sua prova. Vamos lá? O que eu falei para vocês? O presidente do Banco Central, as agências reguladoras, elas podem expedir o quê? Instruções normativas com relação aos assuntos de sua pasta. Essas instruções normativas têm o seu lugar aonde? Em como operacionalizar o melhor andamento daquela pasta. No caso do transporte, que eu acabei de dar o exemplo. Olha, vai rodar os caminhões agora, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os caminhões só vão rodar agora com o quê? Antes era 1.500 toneladas, agora vai ser só 1.000 toneladas. Isso pede o quê? Uma instrução normativa pela qual, a partir daquele instante, a partir daquele dia, só é permitido rodar com 1.000 toneladas. Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, agindo nessa qualidade, expedindo o quê? Uma instrução normativa para melhor organizar a sua pasta dos transportes, ela o faz, tomando essa postura, ela o faz não em nome do poder regulamentar. Como assim? Acompanhe aí comigo no próximo slide. Contudo, os atos normativos produzidos por esses outros órgãos e autoridades, denominados regulamentos autorizados, não decorrem do poder regulamentar, visto que este, como vimos, é exclusivo, inerente e privativo do chefe do Poder Executivo. Para solucionar a questão, a doutrina costuma dizer o quê? Que esses outros atos normativos têm um fundamento no poder normativo da gestão pública, que seria um poder muito mais amplo do que o poder regulamentar, por abranger a capacidade normativa de toda a gestão pública para editar o quê? Regulamentos autorizados. Resumindo, sintetizando o slide passado e esse. O presidente da NTT, o presidente do Banco Central, expedindo o quê? O famoso regulamento autorizado. Ele fazendo isso, ele não age em nome do quê? Do poder regulamentar. Ele age em nome do poder normativo administrativo da gestão pública. Por quê? Quem age em nome do poder regulamentar? Quem tem a responsabilidade de agir em nome do poder regulamentar? Os chefes do poder executivo, presidente, governadores e prefeitos. Belezinha? Cara, isso é super importante, é complexo, concordo com vocês, porém, cola no nosso bizu, cola no nosso bizu. Quem age em nome do poder regulamentar é somente o quê? É somente o quê? É um ato privativo inerente de quem? Do chefe do executivo, seja no âmbito federal, presidente, estadual, governador, municipal, prefeito. Mas pere um pouquinho. O senhor falou que na pasta dos transportes pode ter decretos autorizados. Sim. O Banco Central pode expedir o quê? Documentos relacionados à melhor disciplina do sistema financeiro. Pode expedir esse documento? Pode, mas agindo nessa qualidade, ele age com o poder normativo da administração pública. Ele não age com o poder regulamentar. Por quê? O poder regulamentar é exclusivo, inerente e privativo de quem? Do chefe do executivo.
Belezinha, galera? Eu sei que é um pouco complexo, mas se você entender isso, eu já saio daqui muito feliz, porque o que a gente fala não é à toa. O que a gente fala é a reprodução daquilo que pode tentar te surpreender na sua prova. Belezinha? Avançando aí com vocês. Avançando aí com vocês. Vamos lá, então? Decretos autônomos ou independentes, que são aqueles decretos de competência do poder regulamentar, inerente exclusivo de quem? Do chefe do poder executivo, agindo nessa qualidade. Agindo em qual qualidade? Na expedição de decretos autônomos. Eu tenho condições para isso? Sim ou não? Tenho condições para isso. Chefe do executivo, gente, acompanha comigo, vou voltar um pouquinho do slide anterior que vocês vão entender. Decretos autônomos tem como objetivo, acompanhe comigo no meio do slide, decretos autônomos tem como objetivo dispor sobre determinadas matérias de competência exclusivas do chefe do executivo, listados no inciso 6º do artigo 84. Avançando com vocês, inciso 6º do artigo 84, decretos autônomos ou independentes. Quando a organização e o funcionamento da administração ele pode expedir um decreto autônomo para organizar e funcionar o que é a máquina pública, desde que não implicar no aumento de despesa, nem a criação e extinção de órgãos. Vamos lá? Avançando aí com vocês. O chefe do executivo, ele pode expedir decretos autônomos? Deve. E esses decretos autônomos são delegáveis? São delegáveis. Avançando aí com vocês. Qual é o lugar desses decretos autônomos? Na organização e no funcionamento da gestão pública, com condições não implicar aumento de despesa, nem a criação ou a extinção de órgãos. Voltando, eu volto sem problemas. Vamos lá? Chefe do executivo, expedição de decretos autônomos, que são delegáveis. Quando ele o faz para a organização e o funcionamento de quem? Da própria gestão pública. Tem condições para isso, para ele organizar e funcionar a gestão pública? Tem condições? Tem condições. Qual é a primeira condição? Não implicar em aumento de despesa. Quais são as outras duas condições? Não criar e nem extinguir o quê? Órgãos públicos. Por quê, pessoal? Porque a criação e extinção de órgãos públicos não se dá por decretos autônomos, se dá porque leis ordinárias. Avançando aí com vocês, avançando. O que também? Extinção de cargos ou funções quando vagos, cara. Nossa senhora, o cara sabe que você vai confundir isso na prova, mas isso não vai acontecer conosco. Em razão do decreto autônomo, na organização e funcionamento da máquina pública, o gestor público pode fazer isso, deve fazer isso, organizar e funcionar a máquina pública. Condições? Condições. Não pode aumentar a despesa, criar e extinguir órgãos. E o quê? O que eu posso fazer, já que eu estou organizando e dando funcionamento à máquina pública? Eu posso extinguir cargos ou funções com qual condição? Quando vagos. Entenderam aí? Belezinha? Vamos lá? Avançando com vocês. Criação e extinção de órgãos. Jamais pode ser feito por decreto autônomo de competências de quem? Dos chefes do executivo. Mas o que ele pode fazer? Ele pode extinguir cargos e funções quando vagos. Última vez, voltando, que é para a gente sedimentar a informação. Decretos autônomos são aqueles decretos de competência dos chefes do Poder Executivo. São delegáveis? Delegáveis. Quando ele o faz para organizar e dar funcionamento à máquina pública. Condicionantes? Tem condicionantes. Primeira delas, não implicar em aumento de despesa. Segunda e terceira, não criar ou extinguir órgãos. O que ele pode fazer para enxugar? Obviamente, fazendo isso, vai organizar e dar o melhor funcionamento à máquina pública. Extinguir cargos e funções com qual condicionante quando estiverem vagos. Belezinha? Cara, super importante isso daí. É um pouco complexo, igual eu já adiantei para vocês, o poder regulamentar, mas nossa missão é fazer o quê? Passar por cima desse conteúdo
complexo, não passar por cima no seguinte sentido: atropelar o conteúdo, peitar o conteúdo, extrair as informações mais importantes para você o quê? Fazer a sua prova. Beleza? Avançando aí com vocês. E o quê? O decretos autônomos ou independentes é de competência privativa do presidente da República, no âmbito federal, né? E pode ser delegado a quem? A ministros, a AGU, Advogado-Geral da União, e o PGR, Procurador-Geral da República. Nem sempre tem efeito normativo. O decreto autônomo nem sempre tem efeito normativo, dotado de quê? Generalidade e abstração, e inova no ordenamento jurídico. Galera, cuidado com isso. Decretos autônomos, prerrogativa, inerência de quem? Do chefe do executivo. Isso é delegável? É delegável. Pode organizar e funcionar na máquina pública? Pode. Tem condicionantes? Tem condicionantes. Belezinha? Eu sei que esse tranquilo é dentro de um possível, para a gente não perder o eixo do aprendizado, porque se nós aprofundarmos, quando eu digo aprofundar, é pegar uma doutrina, aí a figura muda. Aí muda. Aí você vai flertar com o erro. Qual que é a nossa missão aqui? Passar essas informações extremamente relevantes para vocês, né? Para pontuar na hora da prova. Nossa missão aqui é o quê? Pontuar na hora da prova, independente se você vai gostar, se você tem afinidade ou não com o direito administrativo. Nós devemos superar essa barreira. Se você tem afinidade ou não, isso aí é outra história. Nosso objetivo é fazer o quê? Mesmo com afinidade ou não, passar para vocês o conteúdo extremamente acessível, direto, olho no olho, e o quê? Para você fazer sua prova. Tranquilão? Galera, vamos lá. Poder de polícia. Ele é o poder mais extenso, o poder de polícia. Porém, ele é o mais acessível, por incrível que pareça. Como assim? Vamos lá? É um poder que a gestão pública dispõe para, nos limites da ordem jurídica. Quais são os limites da ordem jurídica? Homenagem aos direitos e garantias individuais e coletivos. O poder de polícia, ele não é dotado de ausência de controle. O poder de polícia, ele pode ser controlado? Deve ser controlado. Pelo quê? Balizado pelos direitos e garantias individuais e coletivos. Então, vamos lá? O poder é o poder que a gestão pública dispõe para, nos limites da ordem jurídica, respeitando o quê? Resguardar os interesses da coletividade ante os interesses individuais, visando compatibilizar, cuidado com esse termo, que eles gostam desse termo na sua prova, visando compatibilizar e adequar esses interesses com o bem-estar geral da sociedade. Como assim? O poder de polícia, longe de ser apenas uma faculdade, o poder de polícia não é uma faculdade, é um dever, uma atribuição da gestão pública, a qual ela não pode renunciar, muito menos transigir. A gestão pública não pode escolher ou não entre aplicar o poder de polícia. Não é uma faculdade, é um dever. A gestão pública deve aplicar o poder de polícia. Tem duas acepções, em um sentido amplo e um sentido estrito. Sentido amplo. No sentido amplo, o poder de polícia é toda atividade estatal que condiciona a liberdade e a propriedade. Opa! Incidência do poder de polícia incide na liberdade e na propriedade das pessoas. Incide na liberdade e na propriedade. Visando o quê? Qual o grande objetivo dessa limitação estatal? Visando o quê? Adequar aos interesses coletivos. Para tanto, o poder legislativo abrange tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Como assim? Como assim? Tanto a liberdade quanto a propriedade estão sujeitas à incidência do poder de polícia. Avançarei com vocês em um sentido amplo. Falei para vocês em sentido amplo. E aí agora, em sentido estrito, como que é? O poder de polícia é aquela atividade administrativa a cargo dos órgãos e das entidades da administração pública que se destinam ao quê? A condicionar e restringir o exercício das liberdades individuais, o uso e o gozo à disposição da propriedade, ajustando-os aos objetivos, aos interesses coletivos e ao bem-estar da comunidade,
refere-se ao poder de polícia administrativa. Resumindo, poder de polícia em sentido estrito tem a ver com os órgãos e entidades da gestão pública que condicionam as suas liberdades individuais ao bem-estar da coletividade. Não só a sua liberdade, quanto a sua propriedade. Como assim? Como assim? Vamos supor que você é detentora de uma área particular e naquela área é um ponto estratégico para a construção de um hospital. O que a gestão pública vai fazer? Vai utilizar o poder de polícia, que o poder de polícia ele é utilizado contra o particular em benefício da coletividade, para fazer o que com a sua propriedade? Através do devido processo legal, como assim, de desapropriação, que é o presente caso, você pode ser desapropriado da sua área. Sendo desapropriado da sua área, você vai dar o lugar aonde? Aos interesses da coletividade para a construção de um hospital. Belezinha? Então, tanto a sua liberdade quanto a sua propriedade fica condicionado através do poder de polícia. Belezinha? Galera, por hoje, nós vamos encerrar aqui. Já fizemos esses primeiros comentários com relação ao poder de polícia, tá? Na próxima aula, nós vamos finalizar o poder de polícia e já começar o quê? Qual o conteúdo? Responsabilidade civil do Estado. Vamos finalizar os poderes administrativos e dar início ao quê? A responsabilidade civil do Estado. Grande comentário com relação ao que nós já falamos sobre poderes administrativos. São poderes extremamente importantes e recorrentes do uso e no atuar da gestão pública. Cuidado com essas minúcias que nós passamos de cada poder, que elas recorrentemente vão cair na sua prova. Recorrentemente elas têm flertado com várias provas de todas as carreiras, seja Polícia Civil, Polícia Militar, PF, PRF, Sistema Prisional, belezinha? Então, da nossa parte de hoje aí, só nos resta agradecer a presença de vocês aí, de coração mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu grande abraço aí, fiquem com Deus. E a gente se coloca à disposição através das redes sociais aí para tirar toda e qualquer dúvida. A gente está sempre à disposição. Tranquilão? Galerinha, grande abraço a todos aí.